Fala aí, galera alvinegra. Dormi pouco, dormi muito pouco, dormi aí 2h30, 3 horas. Vocês vão reparar aí que a voz não está muito legal, mas cara, valeu muito a pena, valeu muito, valeu todo o sacrifício, porra, valeu toda a emoção. Ontem foi sensacional. Porra, se você não participou da nossa live ontem, porra, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, vê lá, assiste um pedacinho da live. Foi 1h45 aproximadamente de live. Porra, encerramos quase 2 horas da manhã e a galera participando, interagindo, por muita gente se inscrevendo no canal. Olha, foi simplesmente sensacional. E o que aconteceu ontem? Interagindo com a galera e fazendo aquele pedido que a gente faz sempre aqui, deixa seu like, compartilhe, se inscreva, etc. E aí nós chegamos, ó, tá vendo aqui? Chegamos aqui, ó, 1K. Chegamos a 1K. E eu estou extremamente feliz. Não bastasse a vitória do Botafogo, que foi algo, extraordinário, ainda chegamos aqui, ó, 1K. 1K. É um motivo de muita alegria, é pra gente comemorar, é pra gente tirar onda. Tanto aqui no nosso canal, porque você, deu essa moral pra gente, quanto o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Ontem foi sensacional. Foi bom, mas foi bom demais da conta. E aí, ontem na euforia, a gente fez uma análise aqui meio que superficial, porque a emoção tomou conta. Estávamos aqui ontem, eu e meu amigo Robinho, dividindo aqui a bancada e a gente comentando sobre o jogo. Eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês aqui. Uma delas, tá, é que existe uma campanha muito grande de difamação dos clubes brasileiros. E essa campanha começa principalmente com a nossa própria imprensa. A nossa imprensa, ela precisa melhorar muito. A nossa imprensa é sem vergonha, a nossa imprensa é fraca. A nossa imprensa gosta de ficar passando pano para Flamengo e Palmeiras, e eu não estou aqui fazendo crítica a Flamengo e Palmeiras não, por favor, se você é flamenguista, se você é palmeirense, não entenda dessa forma, porque não é a minha intenção essa. Mas a imprensa brasileira quer espanholizar o futebol brasileiro. Quer que tenha apenas 2 clubes. Isso acaba com o futebol brasileiro. Eles querem pegar um país igual ao Brasil, com dimensões continentais, e transformar em micro países como são os da Europa, salvo algumas exceções. São países pequenos, onde não comporta de repente 4, 5 grandes clubes. Mas o futebol brasileiro tem. E a gente vê isso no Campeonato Brasileiro todo ano. 8, 10 equipes que surgem como prováveis campeões do Campeonato Brasileiro. O número de equipes brasileiras que já ganharam a Copa do Brasil, o número de equipes brasileiras que já ganharam uma Libertadores. Então, a nossa imprensa, ela é horrível, ela é ruim. E eles têm uma má vontade muito grande com o Botafogo. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou botafoguense, chorando pitanga, nada disso. Eu estou feliz demais para poder chegar aqui e ficar reclamando de alguma coisa. Eu estou apenas fazendo uma constatação. Todo mundo dava o Botafogo como derrotado. Aliás, não apenas derrotado. Todos davam o Botafogo como sendo humilhado por PSG. Não se falava em placar inferior a 4 gols, nunca. Todos os placares diziam que seria 5, 6, falaram em 10-0. Falaram em 10-0 para o PSG. E, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho batido nessa tecla sistematicamente. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Eu tenho dito o seguinte: o Botafogo pode perder para o PSG? Pode, porque o PSG é o melhor time do mundo. O PSG é o melhor time do mundo no momento. Mas eu disse nos meus vídeos, quem me acompanha sabe disso, e eu falei que o Botafogo não seria humilhado, como foi o Atlético de Madrid no primeiro jogo do Mundial, como foi a Inter de Milão na final da Champions. Eu falei isso aqui. E eu falei assim: futebol é jogado dentro de campo. De 10, a chance do Botafogo seriam 2. Mas ela existia. E ela se confirmou ontem dentro de campo.
Parabéns, Renato Paiva. Parabéns, Renato Paiva, que montou um time estrategicamente perfeito. Taticamente, ontem o Botafogo foi perfeito. Perfeito. Eu fiquei impressionado com a disciplina tática que os atletas tiveram. O Arthur ontem se matou no jogo, jogando no ataque, ajudando na defesa. Em alguns momentos o Vitinho ficou um pouco sozinho, mas no contexto geral da coisa, o Arthur ajudou. Alan, disparado, talvez aí ele e Igor Jesus, botar no mesmo nível, os dois melhores em campo. A nossa zaga ontem, a nossa zaga foi perfeita. Jair e Alexander Barbosa foram perfeitos. O Alex Telles jogou muito bem. A gente sempre fala aqui que quando chega 15, 20 minutos do segundo tempo, o Alex Telles dá uma caída porque ele cansa. É natural que isso aconteça, ainda mais com um jogo pegado como esse aí de um Mundial de Clubes. O cuiabano, que não entrou tão bem no primeiro jogo, ontem entrou com garra. Foi aquele cuiabano que a gente gosta de ver. Menos técnico do que o Alex Telles, mas com muita garra, com muita vontade de fazer, de acertar. Perfeito. Gregory, jogou muito bem. Ainda comete muitas faltas, às vezes, na minha concepção, desnecessária. Eu acho que ele, pode dar uma aliviada. Mas, é aquele cara que, de um lado e do outro do campo o tempo todo. Marlon Freitas também jogou muito bem. Savarino um pouco mais abaixo. Mas a gente está falando de um cara que jogou um pouco mais abaixo, mas que foi o cara que deu assistência para o gol do Igor Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Da grandeza que é o Botafogo hoje? O nosso camisa 10 não jogou tão bem, não jogando bem, ele deu assistência para o gol que garantiu a nossa vitória diante de um gigante europeu. Então tá de parabéns o Botafogo, tá de parabéns Renato Paiva, tá de parabéns John Textor. John Textor, o Lyon está vingado, porque existe uma guerra entre Lyon e PSG lá na França. O John Textor vive numa guerra aí com o dono do PSG, certo? E o cara domina a França, domina a Liga, domina tudo. Cria-se muita dificuldade para o Lyon. Mas o Botafogo foi lá e vingou o Lyon. O Botafogo fez história no futebol mundial. Eu disse ontem na live e vou repetir aqui agora para vocês. A história do Botafogo, ela é antes e depois da SAF. Antes, um passado de glória, genial, maravilhoso, com os maiores nomes do futebol brasileiro, tendo sido o cria do Botafogo, tendo jogado a maior parte da sua vida profissional no Botafogo. Depois veio um período tenebroso, onde as administrações que vieram acabaram com o clube. Até a sede foi vendida. Mancharam a nossa história. Da SAF em diante, é um outro Botafogo. É uma outra realidade. O que nós temos visto nesses 4 anos de SAF é algo inimaginável. A gente nem nos nossos melhores sonhos poderíamos imaginar que em apenas 4 anos, como um clube profissional, com uma administração profissional, chegaríamos a um campeonato brasileiro, a uma Libertadores, a um Mundial de Clubes e batendo o atual campeão francês e da Champions League. É algo para comemorar. A história está sendo escrita, a nova história, o novo Botafogo está escrevendo uma nova história. E você, torcedor botafoguense, encha-se de orgulho. Independente do que vai acontecer segunda-feira, o Botafogo já entrou para a história. Nós pegamos o grupo mais pesado desse Mundial de Clubes, o grupo mais difícil, onde todos diziam que o Botafogo seria, no máximo, o terceiro colocado desse grupo aí. Pode ser que isso aconteça? Ainda pode. Olha só, com 6 pontos, ainda podemos ficar em terceiro. Futebol tem suas particularidades, mas a história, ela está sendo escrita de uma maneira linda, maravilhosa. E eu disse em diversas vezes que o Botafogo não se classifique, mas que jogue com dignidade, que jogue com hombridade, que os jogadores joguem sem medo do adversário. E ontem o Botafogo fez isso. A gente sempre falou aqui, jogue com prudência,
mas não jogue com medo. Ontem o Botafogo se armou de prudência quando botou 3 defensores no meio-campo, né, 3 volantes, e eu achei corretíssimo, era a minha opinião em relação à escalação. Então o Botafogo botou 3 volantes. Esses 3 volantes fecharam o setor do meio-campo, o Savarino mais solto, e na frente o Arthur juntamente com o Igor Jesus. Perfeita estratégia montada. Pode ser que essa estratégia no próximo jogo não dê certo. Futebol tem essas coisas, pô. A gente tem que aprender a entender que do outro lado tem um adversário e que pode montar uma estratégia que seja superior à sua. Mas o que foi feito até agora é motivo de muita alegria. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao que o Botafogo fez e um certo desabafo pela mídia brasileira. Teve um repórter aí da ESPN, que eu não vou nem citar o nome dele, citei na live ontem, mas hoje eu não vou citar o nome dele. Ele foi extremamente deselegante com o Botafogo, dizendo que o Botafogo seria massacrado, que seria humilhado, etc. e tal. E era um comentarista que eu particularmente respeitava, gostava, achava ele muito sensato nos seus comentários, inclusive com o próprio Botafogo na temporada passada ele foi sensato por diversas vezes. Mas o que ele fez agora, eu achei que foi uma covardia da parte dele. Mas sabe por que isso? Porque é tanta falácia, é tanta gente falando coisas absurdas, e as pessoas vão se contaminando. Ontem na live, um companheiro que estava assistindo a live com a gente aí, participando, comentando, ele falou que também achou que o Botafogo ia ser massacrado, não sei o que, etc e tal. Eu falei, cara, mas sabe por que isso não é culpa sua, não? É tanta informação negativa, é tanto pessimismo, é tanta vontade de ver o Botafogo se dar mal, que a gente acaba se contaminando com isso. Mas graças a Deus deu tudo certo, o Botafogo fez uma brilhante apresentação, uma brilhante vitória. Estamos aí mais próximos da segunda fase do que nunca, valeu? Galera, 12 minutos já e alguns segundos de vídeo, vamos parar por aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Aliás, deixa eu falar uma coisa, como eu falei lá no início, muito obrigado. 1K, aqui ó, 1K. E é graças a você, valeu pela moral. Mas não para por aí não. Continua deixando seu like, continua deixando seu comentário. E se você não é inscrito, inscreva-se, dê essa moral pra gente. Valeu? Forte abraço, tamo junto.